Sou Wander Cavalcante Garcia, aluno especial do doutorado em Controladoria e Contabilidade da FEA USP Ribeirão Preto. Vou estar abordando aqui agora o artigo Active Methodologies, uma análise das publicações científicas internacionais. Esse trabalho foi dividido em alguns capítulos, nós vamos estar falando aqui agora dos objetivos, o referencial teórico, material e métodos, resultados e conclusão. Os objetivos desse trabalho é propor um mecanismo de realização de buscas para identificar quais os autores, os trabalhos relevantes e os principais periódicos da área relacionada ao tema de pesquisa, mais particularmente na produção científica internacional. Como referencial teórico, vamos citar apenas alguns autores, como John Dewey, ele tem como pensamento as necessidades de aproximação da teoria com a prática. Já o Kilpatrick, ele aborda com o pensamento dele, para gerar o aprendizado é necessário utilizar problemas reais. Já o DeClory, o aprendizado é gerado pelo interesse e ele defendeu que a educação tem que ser transdisciplinar e centrada no aluno. Já o Ausubel, ele propôs que os conhecimentos prévios dos alunos devem ser valorizados. Então, com esses pensamentos, a gente verifica que os autores eles propõem metodologias ativas, então é a participação do aluno no aprendizado. Como material e métodos, essa pesquisa ela foi dividida em algumas etapas. Então, na primeira etapa, buscou-se uma palavra-chave na Web of Science. Então, as palavras que foram utilizadas como resultado esperado foram utilizadas a palavra Active e Methodologies, sendo essas palavras pesquisadas no título dos artigos. Na segunda etapa, foi elaborada uma planilha com base nos resultados. Nós encontramos 489 artigos que tinham essas palavras-chave em seus títulos. E depois de feita uma análise, um segundo resultado esperado, foi a identificação quantitativa das publicações sobre o tema. Depois, na terceira etapa, foi a elaboração de gráficos, utilizando o RECIT. E, por fim, um resultado esperado 3 foi a identificação das palavras-chave, dos autores mais citados, do idioma em que foi publicado esses artigos. Então, um dos principais resultados encontrados foi em relação a outras palavras adjacentes que estavam nesses artigos selecionados. Então, foi encontrada 458 palavras e nesses artigos, ou seja, 458 artigos, utilizaram a palavra teaching, e mais 383 a palavra methodology. Então, e depois disso, houve uma certa estabilidade nos demais palavras, indo decrescendo. Então, a gente teve lá a própria palavra metodologias, que foi pesquisada no título, learning, students, research, education, using, base e language, com 30 artigos. Outros resultados que foram encontrados nesse trabalho foi em relação aos autores. Então, a gente tivemos 3 autores principais que tinham 3 publicações cada uma nessa base pesquisada, e esses autores eles fizeram publicações interrelacionadas entre eles, ou seja, eles foram coautores de artigos entre eles. Um outro resultado, foi através lá da Web of Science, foi verificado o índice de publicação. Então, no primeiro bloco, a gente selecionou todas as publicações que ocorreram desde a primeira, em 1931, até o ano de 1990. Então, foi agrupado os artigos desse período maior. Então, deu mais ou menos 80 artigos. Depois, foi separado em 3 décadas, de 91 a 2000, 2001 a 2010 e 2011 a 2019. A gente vê que houve um crescimento, uma publicação cada vez maior nas últimas décadas. Isso mostra que esse tema está sendo bem pesquisado e tem muitos artigos sendo publicados pelos pesquisadores nesta área. Então, há muita perspectiva para os próximos anos aqui. Como conclusão, nós verificamos que o volume de publicação está crescendo. A maioria dos autores publicam seus artigos na língua inglesa. As 2 revistas que mais publicaram foram a IEEE Transcription
on Education e a International Journal of Engineer Education. Na literatura relacionada às metodologias ativas, há várias outras palavras-chave como teacher e methodology. Então, a gente verifica que nesse artigo, né, que a gente elaborou aqui, existem muitas outras informações no artigo escrito, mas a gente verifica que há uma tendência, né, de publicações nessa área, há um crescimento, né, desse assunto, e que isso tende a se perpetuar para as próximas décadas aqui, onde vai haver um número grande de publicações. Então, os autores, né, os pesquisadores que tiverem desejo de escrever mais nessa área, com certeza vão achar espaço para publicar seus artigos. Muito obrigado e fiquem em paz aí, leiam o artigo que vai estar disponível aí nos endereços eletrônicos. Aqui um pequeno resumo do nosso artigo. Então, depois vocês podem acompanhar melhor, né, esse artigo aí nas metodologias e nos anais aí para estudo mais detalhado. Obrigado.